Então, gente, iniciada mais uma gravação. Deixa eu confirmar aqui, mas tá gravando, né? Tá gravando. Iniciada mais uma gravação, falta projetar, né? Aí é difícil. Pronto. Deixa eu me esconder aqui um pouquinho. Pronto. Então, gente, vamos falar hoje da última parte da disciplina, o sistema viário e falar um pouquinho dos sistemas complementares, né? Então, primeiro, falar um pouquinho de infraestrutura, conjunto de sistemas técnicos, de equipamentos e serviços e subsistemas, que são os subsistemas que eu vou falar, necessários ao desenvolvimento das funções urbanas. Os subsistemas viário, sanitário, o viário, né, que a gente vai falar hoje, o sanitário, dividido naqueles quatro que eu já falei: água, esgoto, drenagem de águas pluviais e lixo, né, resíduos sólidos. E comunicação e energética. Vou falar um pouquinho desse aqui também hoje. E quais são essas funções urbanas, né? Tem a função social, econômica e institucional. Social, promover condições dignas de moradia, trabalho, saúde, educação, lazer, segurança. Econômico, propiciar o desenvolvimento de atividades econômicas, produção de bens, comercialização de bens e também de serviços. Isso é uma função urbana. E institucional, oferecer meios necessários para o desenvolvimento de atividades políticas e administrativas das próprias cidades, né? O gerenciamento das cidades, a gestão das cidades. Então, as funções urbanas, industriais, comerciais, residenciais, financeira, militar, religiosa, turística, educacional, política administrativa e empresarial. A gente pode resumir também nessa imagem. Em relação ao sistema viário, que é o que a gente vai focar hoje, né? Que eu vou gastar a maioria do tempo com o sistema viário. O sistema viário ele já existia, né, desenhos viários desde a antiguidade, né? Enfim, ruas, enfim, eram feitas, né, desde a antiguidade para se locomover, ruas, estradas, enfim. E hoje, felizmente, não muda muito esses perfis, né, de desenho viário, né? O que a gente precisa é conceber sistemas alternativos, né, que considerem pedestres, ciclistas, outros sistemas de trem, enfim, né? A rede viária é a mais cara dentro da urbanização. Normalmente, né, quando você considera as outras redes de esgoto, de água, enfim, né, a gente tem que 50%, né, do custo total da urbanização é de ruas, estradas, né, de vias. Ocupa também o maior espaço, 20 a 25% do solo urbano, e ele não é muito flexível com alterações, né? Depois que você passa uma rua, você não vai, enfim, né, cortar outra rua, enfim, né? Você não vai. E está muito vinculado ao usuário, né? E a ideia nesse sistema viário é saber quem é que transita nessa via e como a gente pode dividir essa via de acordo com as funções dela, né? Antes disso, vamos descrever a rede viária, né? A rede viária ela é dividida em leito carroçável e não carroçável. Eu acho que até usei essa palavra lá quando eu estava falando de drenagem. O leito carroçável é onde se passa os veículos, né? Então, ele é dividido pelo conjunto meio-fio sarjeta, que eu também já falei, né? E o não carroçável é o passeio, né? Onde passa o pedestre, né? Que está aqui a imagem do leito carroçável e o leito não carroçável. O leito carroçável é dividido em revestimento, camadas inferiores e conjunto meio-fio sarjeta, né? Então, o revestimento, né? Cadê? Aqui é a nossa rua, revestimento, as camadas inferiores, né? Que está abaixo, né? Do revestimento, e o conjunto meio-fio sarjeta, que vocês já conhecem também. O revestimento é a camada superficial, que tem a função de suportar o tráfego, né? Tanto o esforço de pressão dos veículos, de impacto, de rolamento e de frenagem desses veículos. A escolha desse revestimento são de duas ordens, econômica e técnica, né? E diversos revestimentos a gente tem, eu vou falar um pouquinho mais na frente, pode ser desde concreto betuminoso, que é o asfalto, até o concreto pré-misturado, que eu vou falar também. Sim, então em relação a essas considerações, a gente deve levar em relação a esses critérios, a gente leva em consideração tanto o custo quanto a técnica, né? Por exemplo, a facilidade de implantação,
facilidade de encontrar matéria-prima para utilizar aquele revestimento, né? Então, assim, nas áreas urbanas, a gente deve levar em consideração características físicas como cor, aparência, a rugosidade, a facilidade de limpeza e também de segurança dos veículos, né? Então, assim, tentar encontrar uma cor, né, de um pavimento que harmonize melhor com a cidade, com o tecido urbano. Em vias urbanas, a aparência é mais importante, que é o que eu falei, né? E o revestimento liso não causa tanto decréscimo na segurança, porque normalmente a velocidade é menor, né? A depender enfim, da via, né? A velocidade é menor. E como eu falei, tentar adquirir materiais, né, no comércio local, mão de obra mais simples, enfim, né? E também procurar padronizar, né? Você não vai para uma cidade que tem uma rua com revestimento de uma cor, outra de outra, aí fica bem esquisitinho, né? Então tentar padronizar os revestimentos numa cidade, numa comunidade, enfim, numa região. Em relação ao pavimento urbano, né, que é o revestimento, né, das vias, a gente tem que ter algumas exigências, né? Eu já falei um pouquinho no slide anterior, mas vou falar agora. Alta resistência às cargas e impermeabilidade, né? Lógico, evitar que a água passe para não degradar o que está embaixo, poxa, faltou a palavra, nas camadas inferiores. Baixa resistência à circulação de veículo, para que não... A resistência ao veículo, né, que é o atrito, ele faz com que haja maior consumo de combustível. Então tem que ter uma baixa resistência, facilidade de limpeza, conservação, bom coeficiente de atrito para permitir uma boa freagem, principalmente quando há chuva ou geada, no nosso caso, né, mas enfim, que há uma mudança do revestimento, né, enfim, da resistência, né, de freagem, né, de frenagem. Uma cor adequada, né, para boa visibilidade de pedestres e motoristas, né, então até o próprio Código de Trânsito traz as cores, enfim, né, então a gente precisa pensar nisso, mas de qualquer maneira isso precisa harmonizar com a cidade, né, com o meio ambiente urbano, com o paisagismo, enfim, né, com as áreas comuns, enfim, os equipamentos comunitários, enfim. Então, os tipos de pavimentos, eles são sempre flexíveis. Aqui já está uma foto, já está dizendo porque é sempre flexível, porque ele deforma, né? Enfim, que são os asfaltos, basicamente asfalto. Os semiflexíveis, que eles podem ser desses tipos aqui, blocos de concreto, paralelepípedo de pedra. Ele é muito comum em vias urbanas, permite a manutenção fácil do subsolo, pode ser com blocos intertravados ou não, é o caso desse daqui, e permite a construção em etapa, né? Eu gosto de colocar essa foto aqui porque você vê que ele deforma também, por isso que ele é semi-flexível. Que mais? Sim, eu acho que talvez seja o mais comum dentro da cidade, né? Dentro enfim, da região periférica da cidade, seja os investimentos mais comuns, né? É o famoso calçamento, né? Paralelepípedo, enfim, né? Que a gente conhece, né? Lembrando que esse paralelepípedo ele é uma rocha granítica, né? Normalmente. Os rígidos, né? Os rígidos, o próprio nome fala isso, ele não deforma, né? Eles são de concreto, né? Ele, apesar de ser mais caro, né? Porque é concreto maciço mesmo, ele tem como é que eu vou falar? Essa característica de não deformar. Ele quebra, mas não deforma, né? Que é horrível quando quebra, né? Até para manutenção de carro, né? Porque quando ele quebra o buraco é bem mais complicado, enfim, né? Uma vantagem dele é que não precisa de uma tem função de revestimento e de base, então não precisa de uma base, né? Ele já dispensa uma camada inferior, que eu vou falar sobre a camada inferior. Ele só deixa, você pode só utilizar a subbase. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Pode ser pré-moldado ou pode ser, enfim, concretado no local, ou eu posso comprar as placas pré-moldadas e ir montando. Exige junta de dilatação. Junta de dilatação é que em a distância a gente precisa manter os blocos, né, de concreto, e manter uma distânciazinha, porque devido à retração e a dilatação térmica, ele pode
ele dilatar, ele pode aumentar de tamanho e pode trincar, né? Então tem que ter uma junta, né? Uma divisão entre as placas para que não trinque, né? Isso ocorre porque ele não é flexível, né? Porque aumentando ele vai trincar. Se ele fosse flexível, ele ia, né, se encaixar, né? Essa junta normalmente ela é feita com concreto betuminoso, que é um revestimento, né, flexível, né? Então se você ver aqui, ó, que tem uma linha, né, dentro dessa faixa aqui, né, que onde você tem essa junta de dilatação. Por ser concreto, ele tem uma excelente função, né, um excelente comportamento das cargas concentradas. Eu já andei falando um pouquinho das características de cada um. Eu deixo aqui para vocês um resumo, né? Então, o material e as características, né? Então, o intertravado, o asfalto, que é o betuminoso, o paralelepípedo, o poliédrico, o sextavado e o concreto monolítico, que é o último que eu falei. Então, tem aqui um pouquinho, né, as características. Deixa eu pegar uma aqui só para a gente, por exemplo, dispensa manutenção periódica, né? Então, o intertravado dispensa, os demais não. Uma coisa importante, capina, né? Às vezes começa a surgir, né, mato, né? Então, tem aqui os tipos de revestimento que tem capina ou não, né? Que surge os matinhos, né, nas vias. Enfim, né? Que mais que eu posso falar para vocês? Então, assim, quando vocês forem pensar na urbanização enfim, de um loteamento, de uma comunidade, enfim, pensar, né, além do material, além do custo, pensar a questão dessas todas características, manutenção, né, enfim, né, o custo eu já falei. Outra coisa importante, isso aqui é importantíssimo, baixo custo com obra subterrânea. A gente lança a via, mas por algum motivo precisa fazer a manutenção nas redes de água, de esgoto, de drenagem, então a gente precisa quebrar a via, né? Então tem que pensar também na questão do custo das obras subterrâneas. Tá, acho que por hora tá bom aqui, né? Sim, as camadas inferiores, né? Ele recebe as cargas lá de cima, são divididas em base e subbase, é aquilo que eu falei. Quando você tem um pavimento rígido de concreto, ele dispensa a base, desde que a subbase seja reforçada. O solo ruim pode acrescentar ainda uma camada chamada subleito, né? Então, base, subbase e ainda subleito. Vou mostrar uma foto daqui a pouco. E cada camada tem resistência maior na medida que se aproxima do revestimento, né? Então, aqui o pavimento, né, o revestimento, aqui a base, subbase, e se o solo for ruim, o reforço do subleito. Aqui é só para deixar plano, que chama de regularização do subleito, né? A outra parte, né, do leito carroçável, vocês já conhecem, né, que é o meio-fio sarjeta, né? Ele tem a função de evitar o desgaste provocado pela água pluvial e o impacto dos veículos nessa região aí. Okay? Falei sobre a questão das características, da divisão, da composição da via. Agora eu vou falar um pouquinho de hierarquização. Se vocês prestarem atenção aqui, eu tenho uma cidade e a via principal dela passa por aqui. Pode ser a mesma cidade ou outra, enfim. A via principal dela passa por aqui, né? Então, qual é o interessante? Aqui a gente tem várias funções urbanas aqui dentro, né? Que precisam, né, utilizar essa via, atravessar essa via, enfim, pensar no pedestre, pensar no ciclista, né? Então, o interessante é você hierarquizar vias para que seja uma coisa mais desse jeito aqui, ok? Então, exemplo de uma comunidade cortada por uma via de alta velocidade que prejudica a vida dos habitantes. A via pode ser uma avenida de uma grande cidade contornando um bairro ou uma estrada que une duas cidades. Comunidade servida por uma via de alta velocidade através de uma rua de penetração, portanto, sem estar cortada, como na figura anterior. Como no caso anterior, a via pode ser uma avenida de tráfego intenso. Então, é desejável, né, quando a gente pensa em hierarquização de vias, quando a gente pensa em concepções, né, de loteamento, de comunidade, de bairros, enfim, né, pensar
uma coisa assim, uma alça, que a gente chama, né? Então a gente precisa entender, né, como é que funciona a hierarquização de vias para conceber, né? Pensar, né, no melhor desenho, né? Então, o Código de Trânsito Brasileiro traz essas classificações, né, em relação à circulação. Então, a gente tem a via de trânsito rápido, basicamente são as vias expressas, né? Trânsito livre, não tem cruzamento, enfim, né? A entrada é sempre tangencial, né? A lateral, né? Uma acessibilidade direta, enfim. Sem acessibilidade direta, né? Ele entra, enfim, inclinado, né? Ele não cruza. A via arterial é caracterizada assim por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, né? Então, a de trânsito rápido não tem interseção, essa daqui tem e tem semáforo. Com acessibilidade aos lotes de vias secundárias e locais, possibilitando trânsito em regiões. A via coletora é aquela destinada a coletar o que vem da via local. Aquela via local é só quem mora lá, só quem vai, enfim, fazer alguma coisa lá que passa, né? Então, e distribuir esse trânsito, né, rápido para as vias arteriais ou para as expressas, né? Possibilitando assim o trânsito dentro da região, né? E a via local, né, é aquela via que tem uma velocidade menor, que não necessariamente os cruzamentos têm semáforos, enfim, destinada a acesso local. Aqui também eu trago um resumo dessas vias, né? Então, vias locais, coletoras arteriais e expressas. Eu também não vou falar tudo, né, dele, porque vai ficar muito longo o vídeo, enfim, vocês podem consultar depois. Então, vamos lá. Atividades predominantes: caminhada a pé, acesso a veículos, entrega de mercadorias, serviços a domicílios, veículos lentos. As coletoras já é um pouquinho maior, né, coletivos, já, enfim, tráfego de vias para vias expressas, operações de coletivo, trajetos de média a curta distância, né? E aqui são as rodovias, né? Movimento de pedestres, por exemplo, né? Pensando em acessibilidade. Livre com cruzamentos aleatórios, né? Controlado por faixa de pedestre, protegido e canalizado, interferência mínima no tráfego. E aqui, provavelmente, passarelas. Ok? Muito provavelmente não, as passarelas. Velocidades, né? 20 a 30 km nas locais, 40 a 50 na coletora, 60 e aqui acima de 80 nas vias expressas. E o pedestre, né? Como é que fica? Já falei um pouquinho do pedestre, enfim. A gente precisa pensar na inclusão de passeios de rua, parques e pistas de atletismo, né? Enfim, o lazer, né? E a caminhada, né? Deixar a caminhada mais saudável, mais atrativa, enfim, né? Para isso a gente tem que ter alguns critérios, como não pode pensar na declividade maior do que 20% das calçadas, dos passeios. Tendo essa declividade maior, utilizar patamares e rampas. Ou, a declividade for maior do que isso, utilizar apenas escadarias, né? A gente pode pensar também em usos mistos, né? Normalmente é quando a gente tem faixas de pedestre elevada, onde se passa carro e pedestre, né? Então a gente tem essa faixa elevada. E os perfis de largura das ruas, né? Então, normalmente as vias locais têm esse perfil, né? Com a calçada reduzida, mínima, 1,5 m, ou uma calçada de 3 metros, né? Interessante que a gente bota sempre aqui o ciclista pensando nessa modernização, né, da mobilidade. Aí a gente já vem aqui para a via local quando tem estacionamento, a via local de mão dupla com estacionamento. Aí aqui a gente já vai para as vias um pouco maiores, né, coletoras, com estacionamento, sem estacionamento, vou passar um pouquinho mais rápido. As vias arteriais sem estacionamento, as vias com estacionamento transversal à calçada, né? Estacionamento diferente, aqui é o estacionamento, cadê? Sem estacionamento, transversal à calçada, com faixas de ônibus, né? Com estacionamento, né? Aí aqui nesse caso não é transversal, é paralela à calçada. E aqui, ó, com canteiro, ciclovia, calçada, né? Então, uma via completa, né? As vias arteriais, né? Os diversos perfis, né, que a gente pode ter e as larguras que estão todas aqui, né?
faixas para ônibus, veículos, o canteiro central, faixa de veículo, enfim, né, da outro lado, né, da outra mão, enfim. Não, aqui é nem da mesma mão, né, mão única, desculpa, e aqui mão dupla, certo. Tá, pronto. Em relação ao estacionamento, a gente pode pensar em 3 tipos de estacionamentos: o paralelos, o ângulo é 45 graus e o de 90, né? Paralelos, que eu acho que é o mais comum, né? 45 graus e de 90, né? 90 a gente perde mais espaço, né? A gente perde 50% da capacidade da pista, né? Do leito carroçável. A área ocupada por ele, enfim, né? Aqui a gente mostra que a gente chama de rua com orelha, que é essa orelha aqui para esse desenho urbano aqui para fazer o estacionamento, para prever o estacionamento. Em relação aos sistemas, com isso eu finalizo o sistema viário. Aí a gente tem os sistemas complementares, que é o energético e o de comunicação. O energético é saber se aquele espaço urbano ele é provido de energia, que pode ser tanto energia elétrica ou a gás, né? Basicamente, o conjunto, né, do sistema, enfim, o sistema que tem função de captar energia primária, converter em elétrica, transportá-la aos centros consumidores e distribuir nas residências, indústrias, enfim, edifícios públicos, enfim, né? E a comunicação é conhecer se existe rede telefônica ou rede de internet, né? Já atualizando um pouquinho, rede de TV a cabo e como essas conexões são feitas. A rede de infraestrutura que compõe o subsistema com cabeamentos e fio e possui especificações muito parecidas com o sistema energético. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que algumas cidades têm se modernizado para utilizar cabeamento enterrado, né? Acho que tem uma cidade, acho que é Blumenau, Santa Catarina, que tem mudado isso, né? E tem mudado, logicamente, a paisagem urbana, né? Gente, falando um pouquinho sobre iluminação pública, que é importante, a Constituição Federal de 88 afirma que é responsabilidade do município organizar e prestar esse tipo de serviço de iluminação pública. Deve envolver materiais voltados para a eficiência na geração de energia. Devemos envolver materiais. Eu não vou te atrapalhar. Devemos envolver materiais voltados para a eficiência da geração de energia, redução de despesa e atendimento aos requisitos luminosos, né? Fotométricos mínimos, né? Então a norma que diz é essa 5101, que diz que a gente deve projetar pensando na eficiência dessa geração e pensando também no custo, lógico, pensando na segurança, né, no requisito mínimo. A instalação, essa iluminação, logicamente, ela é feita por postes, né? Então, a instalação dos postes em via pública precisa seguir algumas determinações para que garanta essa luminosidade de forma eficiente. O que quer dizer eficiente? Que seja com o menor valor possível, menor custo possível, né? Que a partir de menor quantidade possível de postes, né? De estruturas. Tá? Que assegure, que dê segurança para o pedestre, tanto para a integridade das propriedades que estão lá. Então, para isso, determina-se vão médios, né, distâncias que os postes devem ser instalados. Que pode ser mínimo 35, 40, máximo 40. Já nas áreas comerciais, as normas permitem um vão menor, um vão mínimo de 35 metros. Acho que é igual, né? Mas que mantém o mesmo rendimento. Em caso de vias públicas com curva, pode ser menor. Por quê? Porque quando você tem a curva, deixa eu explicar isso aqui, mas acho que vocês conseguem ver. Quando você tem as curvas, você tem um poste aqui e outro aqui, tem que evitar que passe por dentro da propriedade, por cima, né, da propriedade. Então você pode utilizar distâncias menores. Tá. Outra coisa importante, questão da arborização, né? Então, deixar até no mínimo 5 metros distante de árvores, o poste. Recomenda assim, que a posteação seja feita do lado que tiver mais propriedade. Então, você tem uma rua
né? E tipo, esse aqui é uma escola, por exemplo, né? Uma escola que tem uma extensão grande e aqui você tem várias casas, vários lotes. Certo? Então é interessante você utilizar o posteamento do lado que tenha mais propriedades. O projeto deve levar em consideração também a questão do sol, né? Porque o lado poente, normalmente, né? Os arquitetos, os urbanistas, eles colocam árvores, né? Para amenizar, né? Então, você coloca árvore no lado poente, é interessante você colocar no lado contrário o, o posteamento. Por dois motivos, né? Primeiro, você já está protegendo, né, o lado, né, da rua, né, a face da rua, né, em relação à questão da iluminação, desculpa, da temperatura devido à radiação solar. Né? Então você tem a iluminação do outro lado. Outra coisa importante é essa compatibilização de fios, né, com árvores, né? Então a gente pode evitar isso, né? Lógico, né? Se você tiver, por exemplo, fiação enterrada, isso não é um problema, ok? Mas é sempre colocar no lado oposto da, da arborização. Esse é o segredo, né? E normalmente o lado da arborização é o lado poente, né? Normalmente. Então a bibliografia, né? Eu peguei essas informações do livro do Mascarou, que chama Infraestrutura Urbana, nota de aula desses professores, e essa parte de iluminação eu peguei nesse site aqui, certo, gente? Com isso, vamos terminar aqui, finalizar essa aula.